para o seu filho, para sua filha, ou até mesmo para vender. É um estojo bem fácil de fazer e muito espaçoso. Olha só, eu coloquei algumas coisas aqui para vocês verem quanta coisa cabe. Cabe o apontador, cabe a borracha, cabe até a tesoura escolar. E eu fiz com esse tecido para os meninos. É um tecido muito bonito, ó, de instrumentos musicais. Então é uma boa opção para você economizar com o material escolar dos seus filhos ou até mesmo ganhar um dinheirinho aí nessa época de volta às aulas. Então vamos lá? Vamos colocar a mão na massa? Para fazer o nosso estojo, nós vamos precisar de tecidos de no mínimo 2 estampas diferentes, manta R1 ou R2, um zíper de metro de mais ou menos 28 centímetros, cursor e viés largo. As medidas dessa peça para que você possa fazer o seu próprio molde ou então cortar direto no tecido são 24 por 22, 24 por 22. Aí nós vamos cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta, sendo que a manta nós vamos cortar 1 centímetro a mais na volta toda, que é para dar aquela segurança na hora de aderir. Nós vamos cortar também 2 quadradinhos de 5 por 5 para nós fazermos aquelas linguetinhas que vão ajudar a abrir e fechar o nosso estojo. Aí o próximo passo é esse. Vamos estruturar o nosso tecido principal em cima da manta, passar para aderir, passar uma costura na volta toda e tirar os excessos. Quem quiser fazer um matelassé ou um quilting livre, pode fazer também. Já aderi o meu tecido à manta, olha só como é que ficou. Passei uma costura de segurança aqui, ó, na volta toda, cortei os excessos. E eu tô fazendo com branco, aproveitando que a estampa do tecido é branco, para que vocês possam enxergar melhor no vídeo, tá? Mas o ideal é costurar com linha preta. Aí agora nós vamos pegar aqui a extensão dos 24 centímetros e vamos aplicar o nosso zíper. Nós vamos pegar o direito do tecido com o direito do zíper, que é a parte. O meu zíper com 28, então vocês posicionem de uma forma que sobre um pouquinho de cada lado, para facilitar depois a gente colocar o cursor, tá? Aí, para quem não tem experiência, acerta bem direitinho aqui, ó, alfineta, tá? E aí, vai pra máquina e passa uma costura aqui. Vai ficar avesso do zíper com o direito do forro. E aí, posiciona bem certinho aqui em cima. Alfineta também. E passo uma costura exatamente em cima da costura que já foi passada aqui, ó. Tanto na hora de costurar só essa parte como o forro, costurem sempre pro lado da manta, porque vai ficar mais certinho, não vai correr o risco do tecido do forro andar e depois ficar sobrando aqui, vai ficar bem certinho, tá bom? Ou se você já tiver experiência, já faz esse sanduíche e costura os dois de uma vez. Aí agora, nós vamos abrir assim, ó. O zíper ficou aqui no meio.
E aí, nós vamos fazer o outro lado, o mesmo processo, tá? Eu acho que fica mais fácil com o zíper fechado assim. Mas quem preferir também destacar o zíper todo e pregar de um lado e de outro e depois fechar com o cursor, também pode, tá? Mas aqui nós vamos fazer assim, ó. Aqui tá o direito do zíper, aí a gente dobra assim, ó, pra fazer o outro lado, tá? Aqui é o direito do tecido principal com o direito do zíper. Aí nós podemos alfinetar aqui, para não atrapalhar na hora que for passar a costura. E aí é só virar assim, ó. Aí a gente vai ter o avesso do zíper e o direito do forro. Aí a gente dobra assim. Fiz o outro lado. E aí agora sim, nós podemos destacar o zíper, ó. Aí a gente destaca e abre. E aí vamos virar pro lado direito. Ó, tá vendo? Aí o zíper ficou nas duas pontas. E aí o que nós vamos fazer? Vamos passar uma costura de pesponto aqui, ó. Aqui e aqui. Pra poder dar um acabamento mais bonito e também assentar o forro pra dentro da peça. Que aí não vai ter problema a hora que abrir e fechar o zíper, tá? Passei a costura de pesponto dos dois lados, olha só. Aí agora nós vamos colocar o cursor. Para garantir que vai ficar bem certinho, eu costumo fazer assim, ó. Eu coloco um alfinete aqui, alinho bem o outro lado, aqui, ó. E coloco um alfinete aqui. Eu vou passar direto e vou tirar. Isso para eu poder fechar o zíper inteiro. E aí eu vou posicionar a minha peça desse jeito aqui, ó. Vou colocar que ele abra, porque a gente não pode deixar o zíper abrir, tá? Então eu vou ensinar aqui uma forma de virar, a melhor forma de virar sem que o zíper abra. Então coloca o zíper aqui na lateral e aí você vai fazendo assim, ó. Tá? Porque esse zíper não pode abrir de jeito nenhum.
E aí, quando ele tiver mais ou menos assim, ó, na metade, você pode pôr a sua mão por dentro e ir puxando devagar, sempre procurando manter o zíper na lateral, para ele não abrir, tá? Ó. Aí você vai puxando assim. Se ele abrir um pouquinho aqui no meio, não tem problema. O problema é ele abrir aqui, ó, nas pontas, tá? Porque pra gente poder finalizar essa nossa peça, o zíper tem que estar bem fechadinho nas pontas. Ó, tá vendo? Com calma dá certo. Tá vendo que ele abriu um pouquinho aqui? Mas não tem problema. O importante é que aqui, ó, aqui e aqui, ficou bem fechadinho. Aí a gente ajeita. E aí o que que a gente vai fazer agora? Vamos colocar, alinhar bem assim, ó. Tanto o forro como a parte principal, ó. E aí a gente vai marcar o meio dos dois assim, ó, tá vendo? Marco o meio. Aí agora nós vamos posicionar, vamos abrir assim, ó, para posicionar o zíper no meio. Sempre com delicadeza para não abrir o zíper nas pontas, tá? Ó. Aí aquele pique que a gente fez, a gente vai usar para alinhar com o meio do zíper, ó. De um lado, do outro lado. E depois dobra mais uma vez. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Os vídeos. Se você está me vendo pelo Facebook, curta a minha página Retalho Criativo e compartilhe com as amigas. Ó, passei a costura. Olha como ficou. E aí agora nós vamos posicionar aqui na nossa peça. Eu vou dobrar as duas ao meio assim, ó.
vendo? Vai ficar bem pequenininho. Aí eu venho aqui no zíper e vou posicionar bem aqui, ó, no meio do zíper, ó. A parte dobrada pra dentro, né? E as duas pontas pra fora. Os lados. E aí eu vou lá pra máquina e vou passar uma costura. Aí ajeito bem aqui, ó, pra não ficar embolado, tá? Pra não ficar com prega depois. A hora que você for costurar, não costurar deixando prega. Aí você isso no final. Desse lado e do outro lado a mesma coisa. Passei a costura, olha só, as laterais. Aí agora nós vamos aplicar um viés aqui. Eu já cortei 2 pedaços do tamanho aqui, ó, do comprimento das minhas laterais. E também já dobrei ao meio, ó, na extensão toda. Tá vendo? Dobrei ao meio. Não precisa ter medo do viés, tá, gente? É muito simples aplicar dessa forma. Aí, nós vamos tirar um pouquinho aqui, ó, do excesso. Bem pouquinho, tá? Só pra dar uma acertadinha. Vou tirar desse lado aqui. E desse outro lado aqui eu já acertei, tá? Aí a gente vem com o nosso viés dobradinho e encaixa aqui. Viés. Aí nós vamos fazer isso dos dois lados. Não precisa se preocupar com essa parte aqui de cima, porque ela vai ficar sem acabamento mesmo, porque depois nós vamos cortar. Ó, gente, passei o meu viés, tá? Aí fica, ó, tanto de um lado como de outro, ó, não escapa. Esse viés, ele não precisa ficar perfeição, tá, gente? Porque ele é só para dar acabamento. Se fosse para dar acabamento e adornar a peça, como é no caso quando a gente aplica viés numa peça pelo lado externo, aí sim tinha que ser perfeito. Mas aqui é só para acabamento mesmo, tá? E agora também nós vamos cortar uma boa parte dele, tá bom? Então aqui, ó, agora nós vamos fazer umas caixinhas de leite nos 4 lados de 2 centímetros. Tá? Então eu vou fazer aqui com a minha régua. Eu vou ver aqui, ó, 2 e 2. Então aqui, ó, a partir da costura para dentro, 2 centímetros, e aqui da lateral, né, para dentro. Então aqui, ó, essa régua de pet aqui, ó, eu já alinhei aqui 2 e 2, e aí já vou fazer a caixinha de leite. Mas quem não tiver essa régua, dá para fazer com a fita métrica também, tá? Aqui, ó, 2 nos 4 lados.
Ó, cortei os 4 lados, vai ficar assim, tá, gente? E aí, a gente vai pra máquina. A gente vai ajeitar esse viés aqui, ó. A gente vai deitar pro lado contrário do zíper, tá? Ó, o zíper tá aqui, nós vamos deitar ele pra lá, pro lado contrário. E aí a gente passa uma costura de um pé de máquina aqui, ó. Aqui fechando também, retrocesso no início e no final, tá? Aí nós vamos fazer isso dos 4 lados. Passei a costura dos 4 lados, olha só. Falta nós darmos acabamento aqui nesses 4 lados. Então nós vamos também tirar um pouquinho do excesso desse lado aqui, eu já tirei, ó. Agora eu vou tirar um pouquinho do excesso desse lado, bem pouquinho, tá? E nós vamos colocar o viés da mesma forma que nós colocamos aqui no meio, tá? Só que a única diferença, eu até cortei já aqui um pedacinho para um dos lados, ó. Nós vamos cortar aqui no comprimento, só que com 1 centímetro a mais de cada lado, para dar uma dobradinha assim, ó. Vou dar uma dobradinha aqui, para ficar com acabamento, tá? Então, nós vamos dobrar 1 centímetro de cada lado e dobrar ao meio, assim, na extensão toda. E aí, da mesma forma, vamos encaixar aqui e ir na máquina e passar uma costura aqui para segurar. Não precisa ser bem na pontinha a costura, tá, gente? Porque senão vai dar diferença a hora que virar. Então, você procura passar um pé de máquina mesmo que o viés fique, a costura fique no meio do viés, tá? Porque conforme eu já falei pra vocês, é só pra dar acabamento mesmo, não é pra adornar a peça. E mal vai aparecer esse viés. É mais pro tecido não desfiar, tá bom? Então aí nós vamos fazer isso dos 4 lados, tá? Aí eu vou fazer e mostro pra vocês como que ficou. Nosso estojo já está acabado por dentro, ó, gente. Como ficou. É claro que se vocês fizerem com a linha preta, vai ficar muito melhor. Eu tive que fazer com essa linha para vocês poderem enxergar melhor, tá? Aí agora é só nós desvirarmos, ó. Vamos desvirar. Só abrir o zíper aqui, ó, e desvirar. Aí a gente ajeita direitinho aqui, ó, os 4 lados. Olha só como fica bonitinho. Essa lateral aqui, gente, talvez não dê pra enxergar bem por causa do tecido escuro. Mas fica um charme. Olha só. Bonitinho. Aí é só colocar aqui os seus lápis e canetas. Ó. Cabe bastante coisa. Cabe até uma tesoura, daquelas tesouras escolar, ó. Essa daqui nem é, essa daqui é multiuso, mas ó, é maiorzinha e cabe. Borracha, apontador, cabe tudo aqui dentro. E quanto mais cheio ele ficar, mais bonitinho vai ficar, porque aí ele vai ficar bem gordinho. E então, é ou não é fácil e rápido fazer esse estojo? E lembrando que todas as medidas e a lista de materiais dessa peça vocês encontram lá no meu blog.
e venham fazer parte do meu grupo aqui no Face, Retalho Criativo Cláudia Martins. Aqui vocês vão poder postar fotos das peças que vocês fizeram, tirar dúvidas, dar sugestões e trocar ideias. Até a próxima, um beijo, tchau!